E aí, beleza? No vídeo de hoje eu quero apresentar para você essa belezinha aqui, que é o microfone que eu vou usar a partir de hoje aqui no canal. Beleza? Vamos lá! Então é isso, vou apresentar para você aqui esse aqui que é o microfone HyperX Quadcast S. Por enquanto o áudio desse vídeo está vindo desse lapela aqui que eu gravei os vídeos do canal até então, e daqui a pouco eu vou fazer um teste aqui do áudio para você ver a diferença de qualidade e as opções que ele oferece aqui. Se você assiste vídeos no YouTube, você com certeza já conhece esse microfone aqui, porque o HyperX Quadcast, que é a versão anterior a esse microfone aqui, vendeu que nem água. Todo mundo tem esse microfone, porque é um produto realmente muito bom. Além dele ser bonito, ele já vem com um pop filter embutido. Muitos dizem que esse pop filter não é suficiente, mas até agora eu achei suficiente nos testes que eu fiz assim. Não vi necessidade de comprar um outro pop filter para colocar por cima. Então o pop filter dele já é muito bom, né? Se você não sabe o que é um pop filter, é essa espuminha que tem aqui, por baixo dessa grade ele tem uma espuminha, e aí quando eu faço sons de P assim, faço aquele sons que tem vento, não dá aquela estourada no microfone, que um microfone que não tem essa proteçãozinha vai dar esse barulhinho estranho na gravação. Então ele já vem com isso aqui. Então assim, é um produto muito bom mesmo, com uma qualidade de áudio muito boa. E aí todos os reviews que você vê do HyperX Quadcast são sempre muito positivos. E a única reclamação que você via é que ele não tinha a opção de customização do RGB. Ele é sempre vermelho, né? Então se você não se importa com isso, tá tudo bem. Mas às vezes você tem uma identidade visual totalmente diferente no seu canal, no seu projeto, e aí vai ficar aquele vermelho, como é o meu caso aqui. A identidade visual do meu canal é laranja e azul. E aí um microfone vermelho ia ficar fora assim da proposta do canal. Por isso eu resolvi adquirir essa versão aqui, que é a versão S, que basicamente é a mesma coisa, não muda em nada, a não ser 3 pequenos detalhes, que é essa possibilidade de você poder customizar os RGBs, o barbantinho aqui do shock mount ser cinza, que é uma cor neutra, né? Não é vermelha como na versão anterior, e o cabo que liga ele até o computador é USB-C. Na versão anterior era um outro tipo de USB mais antigo, que agora não sei de cabeça, vou colocar aqui na edição, e agora vem com USB-C, que é o USB que tem mais sido usado aí em celulares e tudo mais. Então é um pequeno upgrade, mas assim, que não muda em nada na qualidade do áudio, assim, o principal é a mesma coisa, a estrutura é a mesma, a única diferença são essas 3 mesmo. E aí ele é um pouquinho mais caro, o que eu acho que não justifica você, por exemplo, fazer um upgrade. Se a pessoa tem a versão anterior, trocar para essa aqui só para você customizar a cor, a não ser que isso aqui seja uma coisa que faça muita diferença para você mesmo. No meu caso, como eu não tinha o microfone, tô comprando do zero, aí sim eu acho que vale a pena investir um pouco mais nessa versão S, a não ser que sua identidade visual seja vermelha, né? E não faz diferença. Para mim faz bastante diferença, e eu consegui fazer uma pechincha legal porque eu paguei o preço da versão anterior nessa versão nova, porque eu comprei ele usado. Comprei ele no Facebook Marketplace. Inclusive eu vou mandar aqui um abraço pro Matheus, que me vendeu esse microfone, e eu já tô há alguns dias com ele aqui, já fiz alguns testes, estou bem satisfeito com a qualidade do áudio, e a partir de agora no vídeo eu vou tirar o áudio do microfone de lapela e vou colocar o áudio do HyperX Quadcast, beleza? Então beleza, o áudio que você está ouvindo agora está vindo do HyperX Quadcast. Você viu que o áudio do lapela não era um áudio ruim, esse lapela aqui que eu tenho é um lapela profissional da Rode, e ele me atendeu e me atende muito bem, não pretendo desfazer dele, porque para algumas situações específicas o lapela é melhor do que o condensador, mas na maioria das vezes o que eu estou fazendo aqui é ficar parado em frente ao computador, então o condensador, como você pode perceber, ele me dá uma qualidade de áudio melhor, fazer lives, esse tipo de coisa. Esse lapela da Rode aqui, ele é ligado no celular, enquanto o áudio do Quadcast vai direto pro computador, então isso já me dá um pouco mais de praticidade na hora de gravar os vídeos, além do aumento da qualidade para fazer minhas lives aqui, porque as lives eu tinha que fazer com o fone do meu headset, que não é lá aquelas coisas. Então é um salto de qualidade no áudio bem grande nos vídeos padrão aqui, os tutoriais do canal e nas lives que eu tô fazendo também. Então só mostrando aqui para você rapidinho, tem diversos vídeos com reviews aqui desse microfone. Se você tem interesse por esse tema, provavelmente você já até viu, então eu não vou me prolongar muito nas opções dele aqui. Eu só vou dar uma passada rápida aqui caso você não conheça, que é a seguinte: ele tem uma opção bem legal de você mutar o microfone só com um toquezinho aqui em cima. Então ó, eu toco aqui, ó. E agora sim ele tá captando a minha voz. E além disso ele te dá esse feedback de acender e apagar a luz. Então fica bem claro pra você que ele tá ou não captando a voz. Então numa situação assim que eu tô fazendo uma live, vem alguém me chama, um barulho estranho do nada, eu posso mutar e desmutar ele facilmente dessa forma. Ele é um microfone chamado de condensador, então ele te dá algumas opções a mais do que um microfone dinâmico oferece. O microfone dinâmico é aquele microfone padrão que você vê muito em gravação de podcast, que é aquele microfone que é para gravação de uma única voz, de frente pro microfone, do jeito que eu tô fazendo aqui. Enquanto o condensador ele me dá essa mesma opção aqui, que é essa opção cardioide que eu tô usando aqui, mas ele me dá outras opções aqui também que eu particularmente praticamente não vou usar, mas tem a opção. Por exemplo, vou te mostrar aqui, ó. Aqui nesse ponteirinho
aqui, ele tem essas 4 opções. Essa opção que eu tô usando é essa de que ele capta aqui o áudio daqui da frente, ó, mas aqui de trás ele já não capta tanto. Agora, se eu mudar para essa opção aqui, ó, das 2 bolinhas, é o bidirecional. Ela já é uma opção para, se eu for, por exemplo, entrevistar uma pessoa, uma de frente para outra. Então, ela capta bem o áudio aqui da frente, capta bem o áudio aqui de trás, mas ele não capta tanto o áudio aqui das laterais. Essa opção aqui, somente uma bolinha, é a chamada omnidirecional. Aí seria se eu fosse, por exemplo, gravar uma conversa, um podcast numa mesa, coloco o microfone no meio e ele capta o áudio de todo mundo em um único canal de voz. Então ele está captando aqui a minha voz de todos os lados normal. E a última opção é a opção estéreo, que faz meio que a mesma coisa, só que, por exemplo, se você tiver de fone, você vai conseguir perceber melhor essa diferença. Se eu tiver de um lado, ele capta melhor de um lado, capta melhor do outro. Então isso é mais para gravar uma banda, ou então aqueles esquemas lá de ASMR. Eu até tô pensando em criar um novo quadro aqui no canal, que é o ASMR para designers. Seria algo tipo assim, ó. O seu cliente te trocou por um sobrinho. Não liga não, cara, você vai conseguir um novo cliente. Você acha que o CorelDRAW é melhor que o Illustrator? Tudo bem, cara, seja feliz. E aqui estão as opções, mas a opção padrão é essa aqui, a cardioide, que é o que todo mundo usa a maior parte do tempo. E aqui na tela é o NGenuinity da HyperX, é o software para você configurar as luzes aqui. Então aqui tem vários efeitos, ó, de animação com ciclo, de ficar piscando e tal. Eu não curto essas paradas, eu criei alguns presets sólidos aqui. E aí você coloca a cor que você quiser aqui, você consegue controlar a opacidade, ó. Posso deixar o microfone bem mais forte. É que no vídeo eu achei que a luz muito mais forte assim não ficou tão legal. Por isso que olhando aqui na tela parece que quase não aparece, mas no vídeo aqui eu achei que com a opacidade baixa, assim, ó, uns 20%, ficou mais legal. E aí eu criei alguns presets aqui, ó. Eu posso usar azul e laranja assim, que é a identidade visual do canal. Posso usar assim, ó, só laranja ou somente azul. Por exemplo, meu curso de Photoshop, ele tem o logo dele, a identidade dele é toda azul. Então, por exemplo, quando eu for gravar aulas para o meu curso de Photoshop, todo azul. Criei um novo curso com uma outra cor, outra identidade visual. Aí eu posso deixar da cor que eu quiser. Então essa é aquela perfumaria, né? Não faz muita diferença no principal, que é a qualidade do áudio, mas dá aquele brilhinho a mais pro seu vídeo. Se isso faz diferença para você, aí vale o investimento um pouquinho maior na versão S do HyperX Quadcast, com certeza. E aí uma última opção aqui que é muito importante dele é essa opção aqui de baixo do ganho de áudio, que ele tem esse ponteiro aqui, ó, que eu posso aumentar o ganho, posso diminuir o ganho. Essa pra mim é a única coisa que eu não gosto muito nesse microfone, porque ele coloca essa indicação aqui que é uma setinha e essas 4 bolinhas aqui de níveis, só que na verdade você pode passar bastante dessas 4 bolinhas, tanto para frente quanto para trás, e elas não têm uma travinha. Eu acharia melhor que tivesse uma espécie de travinha em cada uma das bolinhas e que você não passasse delas, porque para mim não faz sentido ter essas bolinhas aqui e você poder ir muito mais para frente, muito mais para trás. E se tivesse uma travinha, não corre o risco de você em algum momento estar gravando, passar a mão aqui, mudar muito o ganho de áudio da sua gravação e só perceber no final. Então essa é uma alteraçãozinha que eu sugeriria para a HyperX numa próxima versão do Quadcast para eles melhorarem, mas é só isso mesmo. Tirando isso aqui, esse microfone aqui é sensacional, é bonito e tem uma qualidade de áudio muito boa. Essa questão do ganho aqui não é só um volume, né? Você tem que controlar de acordo com o seu ambiente. Então, por exemplo, se você tá no estúdio, você pode até aumentar um pouquinho mais o ganho. Eu tô falando na sala de casa aqui normal, tem um certo eco aqui. Então, se eu deixar o ganho muito alto, ele capta demais o som do ambiente, vai ficar o eco aparecendo demais. E aí, se eu abaixar bastante o ganho, veja, perceba que se eu abaixo bastante o ganho e falo assim bem próximo do microfone, fica com uma qualidade muito boa, porque ele praticamente tá pegando o áudio só da minha voz mesmo, ele não vai pegar nenhum ruído e a minha boca bem próxima do microfone assim, ele vai pegar um áudio muito bom, né? Então, até pra eu usar mais próximo disso aqui que eu mostrei pra vocês nos vídeos, eu comprei, que ainda não chegou, um braço articulado, né? Pra deixar ele, que agora no momento ele tá nesse apoio que vem com ele, né? Com o braço articulado eu vou conseguir deixar ele mais alto assim, e aí eu vou conseguir falar com ele mais próximo da minha boca, tendo esse áudio melhor, porque para gravar com ele nessa altura aqui, eu apoiei ele em cima do meu pote de amendoim. E aí não é a coisa mais profissional do mundo você comprar um microfone desse nível e apoiar ele em cima de um pote de amendoim. Fica a dica aí pra você. Mas então é isso, esse aqui é o HyperX Quadcast
S. Acabei de comprar, estou aprendendo aqui a usar ele ainda, pode ser que no futuro aprenda coisas novas, mas basicamente é isso, essa é a qualidade do áudio. O que falta pra mim fechar aqui 100% o meu setup de gravação é uma câmera melhor. Eu ainda gravo com essa câmera que não tem uma qualidade muito boa, mas uma coisa que eu ouvi uma vez uma pessoa falando e eu concordo é que se você tiver que escolher, se você tem uma verba limitada aí e tem que escolher entre comprar uma câmera ou comprar um microfone muito bom pra fazer os seus vídeos, compre um microfone, porque uma pessoa, ela até tolera um vídeo com uma imagem razoável como a que essa câmera aqui tem, mas ela não tolera um vídeo com áudio muito ruim. Então eu fiz primeiro o investimento aqui no microfone e em breve comprarei uma câmera pra ter uma imagem melhor também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal. Se inscreva aqui pra receber os próximos vídeos, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. E se você por acaso é novo por aqui, eu te convido pra você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil pra você também. Beleza? Falou, abraço!